Nesse vídeo eu vou falar sobre a discinesia da escápula. O que é a discinesia da escápula? A discinesia representa uma alteração do movimento da escápula. Essa alteração do movimento tem inúmeras causas, desde desequilíbrios musculares, que são os mais comuns, até lesões de nervos ou distrofias musculares, que são problemas genéticos normalmente que causam graves alterações da movimentação da escápula. Outra causa da discinesia escapular são problemas primários no ombro, que causam uma alteração do movimento da escápula secundariamente. A simples alteração do movimento da escápula é chamada de discinesia escapular. O termo escápula alada representa hoje, em geral, as alterações mais graves, principalmente aquelas por lesões neurológicas ou por distrofias musculares. A discinesia da escápula é uma alteração que vem sendo estudada muito mais recentemente e provavelmente ela é muito mais comum do que pensávamos previamente. Como é a anatomia da escápula e da cintura escapular? A escápula é um osso que faz a conexão do tronco com o membro superior como um todo. Ele serve de inserção de diversos músculos que vêm do tronco para o membro superior e também serve de base, de origem, para diversos músculos que vão para o braço. A única conexão óssea e uma articulação verdadeira é feita pela acromioclavicular, que é na parte mais lateral da clavícula. Os movimentos do membro superior, eles vão gerar uma solicitação mecânica da escápula, mas os movimentos acima de 90 graus são os que mais estimulam a movimentação da escápula, principalmente para sua elevação e retração. Uma escápula bem funcional permite que o ombro funcione de uma maneira correta, e para quem pratica esportes, musculatura paraescapular forte vai gerar uma melhor função de todo o membro superior como um todo, principalmente melhorando e aumentando a transmissão de energia do tronco para o membro superior. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para alguns dos músculos mais importantes da cintura escapular. Serrátil anterior. O serrátil anterior é um músculo que sai das costelas e vai se inserir na borda medial, de inferior até o terço médio da escápula. Esse músculo é muito importante para causar a protração escapular e também serve como um pivô para que os outros músculos da escápula funcionem. Trapézio. O trapézio é um dos músculos mais potentes do corpo e é um músculo que tem três diferentes partes. A sua parte mais superior, que é a que todos conhecemos e é mais visível a olho nu, a parte transversa e a parte inferior. O trapézio superior é um músculo que se insere em toda a espinha e em parte da clavícula e vai auxiliar a elevar a escápula e jogá-la para frente. O trapézio inferior se insere na metade da espinha da escápula e ele ajuda a retrair a escápula e trabalha em sinergia com o serrátil anterior. Romboides. Tanto o romboide maior quanto o menor, eles se inserem em toda a borda medial da escápula e auxiliam na retração da escápula, jogando ela para trás. Peitoral menor é um músculo que sai do tronco e se insere no coracoide, que é um processo, uma proeminência óssea da escápula. Ele ajuda a realizar a protração e inferiorização da escápula. Elevador da escápula é um músculo que se insere na borda mais medial da escápula e tem a função de auxiliar o trapézio na elevação da mesma. Quais são as causas da discinesia da escápula? Existem inúmeras causas e eu vou dividi-las aqui basicamente em 4 tipos principais. A primeira, que é a mais comum, ocorre por uma alteração do equilíbrio muscular entre todos esses músculos ao redor da escápula. O desequilíbrio muscular mais comum ocorre por uma contratura excessiva de alguns músculos, que no caso são a parte superior do trapézio, o peitoral menor e o elevador da escápula. Como parte do desequilíbrio muscular está a fraqueza de alguns dos músculos que fazem a retração e elevação da escápula. No caso, a parte inferior do trapézio, o serrátil anterior e os romboides. A falta de exercícios específicos para esses músculos mais inferiores da escápula e os vícios posturais que sobrecarregam os músculos superiores são os responsáveis pela maioria das discinesias de escápula. A outra causa possível são as lesões de nervos ao redor da escápula. Existem basicamente 2 nervos que são os mais comumente lesados: o nervo espinal acessório ou o nervo torácico longo. O nervo espinal acessório inerva o trapézio e lesões desse nervo, que são comuns durante cirurgias cervicais, esvaziamento ganglionar ou por cirurgias de cabeça e pescoço, por tumores ou algum outro tipo de lesão, ou mesmo até por biópsias nessa região inferior do trapézio. Então, procedimentos assim podem causar algum grau de lesão do nervo espinal acessório e o paciente passa a não ter função
de todo o músculo trapézio. Lesões do nervo torácico longo podem causar a paralisia do músculo serrátil e o paciente vai evoluir com uma discinesia de escápula bem característica, em que a borda inferior da escápula vai ficar mais proeminente. Uma terceira causa possível são as distrofias musculares. Dentre elas, uma que chama distrofia fáscio-escapulohumeral é a mais frequente. Nesse caso, em geral em pacientes jovens, entre 18 e 20 anos, podem evoluir com uma fraqueza progressiva de toda a musculatura ao redor da escápula. Esses pacientes podem apresentar a escápula alada dos dois lados e, em geral, são deformidades mais graves. Nesse exemplo, vemos um vídeo com um paciente com distrofia fáscio-escapulohumeral. Por fim, a quarta causa são o que chamamos de causas secundárias, ou seja, alguma outra alteração que cause a deformidade da escápula alada. Dentre essas, eu posso citar os tumores ósseos, em geral tumores benignos, chamados de osteocondroma ao redor da escápula, e outra causa possível são os tumores de partes moles chamados de elastofibromas, que são tumores benignos que podem estar entre a escápula e a clavícula. Quais são as consequências da discinesia da escápula? As consequências vão depender da gravidade e da causa da discinesia e da alteração desse movimento. Entre as consequências, a mais comum é dor. A dor normalmente ocorre por uma contratura localizada de alguns músculos. O mais comum são os músculos trapézio e o elevador da escápula. Essas contraturas podem formar pequenos nozinhos no músculo, que são chamados de ponto gatilho e que podem ser uma fonte extremamente comum de dor nessa região ao redor da escápula, principalmente na parte mais alta da escápula em direção ao pescoço. Também é uma queixa possível a perda de força ou de potência do membro superior como um todo, principalmente pela dificuldade em transmissão de carga do tronco para o membro superior. Nos casos mais graves, os pacientes podem se queixar de dificuldade para a elevação do ombro acima de 90 graus de flexão. Outra consequência é o que chamamos de crepitação escapulotorácica, ou em inglês chamado de snapping scapula, ou escápula em ressalto. Na escápula em ressalto, a movimentação crônica da escápula fora da posição normal pode causar atrito nas costelas que estão logo abaixo da escápula, inflamando uma bursa subescapular que está na região. Existem algumas outras alterações ósseas, como tubérculos maiores, que podem causar esse tipo de crepitação também e devem ser diferenciadas pelo médico. Como é o diagnóstico da discinesia da escápula? Então, o diagnóstico ele é, em primeiro lugar, clínico. O médico deve avaliar a movimentação da escápula e fazer diversos testes para avaliar esses músculos paraescapulares para ver potenciais fraquezas locais. Eventualmente, é necessário o uso de alguns exames complementares, como exames de imagem. Nos exames de imagem, é importante descartar alterações da coluna cervical ou do ombro que podem gerar a escápula alada de modo secundário. Eventualmente, também são necessários exames de eletroneuromiografia para avaliar os nervos, tanto espinal acessório quanto torácico longo, para ver se eles têm algum déficit de função. Qual é o tratamento da discinesia da escápula? Então, obviamente que o tratamento vai depender da causa. De modo geral, as causas mais comuns, que são por desequilíbrio muscular, o tratamento é por uma reeducação postural associada ao treinamento dos músculos que estão alterados, tanto para o fortalecimento dos músculos mais fracos, quanto a liberação e o alongamento dos músculos mais tensos. Em geral, os músculos mais fracos são o trapézio inferior, o serrátil e os romboides, e os mais tensos são o trapézio superior, elevador da escápula e o peitoral menor. Existem inúmeros exercícios específicos que devem ser prescritos por um fisioterapeuta ou por um educador físico para que o paciente tenha um melhor reequilíbrio da sua musculatura paraescapular. Para os pacientes com lesão neurológica, tudo vai depender da causa da lesão neurológica. Isso deve ser individualizado para cada caso. Para os pacientes com o que chamamos de discinesia secundária, o problema de base deve ser tratado. Um dos exemplos são lesões ou instabilidades do ombro, principalmente o paciente que tem a instabilidade posterior do ombro, que ele sai para trás ou subluxa para trás. Se isso não for tratado, é muito difícil se reequilibrar a função normal da escápula. Então, é necessário tratamento de base para cada tipo de problema. Para os casos com lesão neurológica grave, existem até opções cirúrgicas. Nessas opções, quando o nervo parou completamente de funcionar e não se foi revertido, podem ser necessárias
transferências musculares, tirando músculos normais de um local para fazer a função do músculo que não está mais funcionando. E para os casos de distrofia facioscapulohumeral mais grave, que são as doenças neuromusculares, e que não apresentaram melhora no tratamento com reequilíbrio muscular, pode ser necessária uma cirurgia que chamamos de artrodese escapulotorácica, que é fundir a escápula nas costelas, melhorando assim a movimentação de todo o membro superior. Muito obrigado por assistir e procure um especialista em ombro e cotovelo para o seu tratamento.